E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Meu nome é Douglas Sena, esse é o canal do Ursão, e aqui nesse canal a gente fala sobre revisão de novela e novela no geral. A gente troca uma ideia sobre tudo que rola nesse mundo da novela. E é isso, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com os amigos de vocês, deixa o like que é muito importante, e bora chegar em 1000 inscritos pra gente poder monetizar o canal. Então eu conto muito com o apoio de vocês pra isso. Bora, vamos falar sobre mais um capítulo da novela. E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Vamos trocar uma ideia, conversar sobre o episódio de número 5 da série Os Outros, que tá na sua primeira temporada e disponível na dona Globoplay. E a gente começa aqui com o Sérgio, com essa cara, e a gente começou a perceber já lá no episódio passado que, de fato, o grande vilão da história é esse personagem, né? Aqui a gente vê que ele tá dividindo dinheiro entre os amigos dele, que muito provavelmente trabalham com ele, dividindo a grana que muito provavelmente eles acabam conseguindo através de algum tipo de golpe, né? E nesse momento acabam tocando a campainha. E o amigo dele pergunta: tá esperando alguém? E ele fala: não tô esperando ninguém. E de repente volta num flashback e a gente vê que o Sérgio, quando ele era policial, isso anos atrás, o que ele fazia para conseguir dinheiro, gente? Ele pegava pessoas que ele achava que poderiam ter algum tipo de envolvimento no crime ou algo do tipo, para poder revistar essas pessoas. Ele mesmo colocava droga dentro da mochila ou qualquer coisa da pessoa e ameaçava a pessoa, dizendo que encontrou aquela droga na pessoa, e a pessoa realmente não era dona, e ele fazia com que a pessoa acabasse fazendo o quê? Me dá dinheiro que eu não te levo pra delegacia. E era assim que ele conseguia dinheiro. Só que, na verdade, acabaram armando pra ele, porque os policiais acabaram pegando ele e falando: agora a tua vida na polícia acabou aqui, que acabaram armando pra ele, viram que ele fazia isso pra conseguir dinheiro. E esse cara que tá apontando a arma pra ele aqui é o próprio delegado, que a gente percebe que hoje é cúmplice dele nas armações que eles fazem. Depois mostra essa cena, gente, que pra mim foi uma cena extremamente pesada, assim, uma cena muito simples, mas se a gente vê a profundidade que tem esse momento, esse diálogo entre os dois, a Cibele tá contando pro Amâncio que ela acabou transando com o Sérgio para poder pagar a dívida, o restante da dívida que eles tinham, para que ele colocasse panos quentes em cima de tudo que aconteceu com o Marcinho atirando no próprio pai. E ela conta para ele que acabou pagando o que devia através do sexo, e ele fica muito mal com toda essa situação, e ele acaba fazendo perguntas para ela, como por exemplo, se ela acabou chegando nos finalmentes dela, se eles fizeram várias posições, em quais locais do apartamento eles fizeram o ato, e obviamente que isso acaba deixando ela muito nervosa, muito mal com a situação, e a gente percebe que ele tá muito mal também, porque ele acaba fazendo essas perguntas que não cabem pro momento, mas a gente entende porque o cara também tá nervoso, e é uma pressão psicológica dos dois lados. Ela acaba ficando mal, ela acaba dando um tapa na cara dele, com razão. A gente não tira a razão dela pelas perguntas que ele tá fazendo naquele momento, mas de alguma forma ou de outra a gente entende ele também, quer dizer, eu entendo, porque ele tá muito pressionado com a situação e vendo que ela acabou se envolvendo nisso de uma forma muito doida, e eu entendo ele ter ficado muito chateado com isso. Só que é engraçado que ele julga ela muito pelo fato dela ser muito impulsiva, dela tomar decisões e agir sem pensar muito, sabe, meio sem filtro. A coisa simplesmente vem na cabeça dela e ela acaba fazendo sem se dar conta das consequências depois disso. Só que logo na sequência mostra que ele também acabou sendo impulsivo. Ele pega uma caixa de pizza e ele leva até o apartamento do Sérgio e toca a campainha, que é o que dá a impressão pra gente que é justamente o momento em que a série começa, porque o Sérgio tá dentro do apartamento dividindo a grana com os amigos e de repente a campainha toca, e a gente pensa o quê? Que é o Amâncio, que, né, dá a entender isso pra gente. O Amâncio joga a caixa de papelão de pizza vazia na porta do apartamento do Sérgio, acaba mijando em cima, tocando a campainha e saindo correndo. O Sérgio abre e se depara com a caixa com mijada, com cocô
Vocês não têm noção. Ele chuta, obviamente, a caixa, porque ele também fica horrorizado, não, porque eu acho que ele já deve ter visto coisa pior na vida dele por ser policial. Mas, obviamente, ele acaba usando isso por uma estratégia e por uma ideia que ele já estava tendo já há algum tempo. Acabou sendo criado que uma reunião de condomínio, que dessa vez tem mais pessoas. Obviamente, a síndica começa a falar que foi colocado uma caixa de pizza mijada no apartamento, na frente do apartamento do Sérgio, com cocô. E, obviamente, que eles acabam utilizando isso para o quê? O Sérgio acaba vendendo para aqueles moradores que realmente não há tanta segurança no condomínio assim. E, obviamente, ele quer o quê? Trazer os amigos dele para dar a segurança a esses moradores e acabam arrancando o dinheiro dessas pessoas. O intuito é esse. E a síndica pede uma taxa extra para poder pagar a segurança do condomínio que agora o Sérgio vai acabar fornecendo. Obviamente que alguns moradores concordam, outros não concordam. O condomínio já é cheio de taxa, né? Você tem que pagar tudo. O Vando é um que não concorda. O Vando é o que mais reclama, fala que não vai pagar taxa extra, que não há necessidade disso. Aí alguns começam a falar mal do segurança lá na frente, do Elvis que dorme, que não trabalha direito. Algumas pessoas acham que realmente é necessário, outras não. Aí começa a discussão que normalmente acontece em muitos condomínios por aí. E aqui o Vando, mais uma vez, depois da reunião, jantando com a Mila, fala pra ela que não existe necessidade de pagar taxa, que isso não vai mais acontecer. E ela fala, se for necessário, eu pago essa taxa de condomínio. Aqui a gente tem uma conversa também muito pesada e muito séria entre o Amâncio e a Cibele, aonde ele fala que é melhor os dois se separarem. Ele não aguenta mais a impulsividade dela e que o relacionamento dos dois já não vem muito bom já há algum tempo. Ela fica muito nervosa, obviamente a gente percebe que a Cibele, ela é essa pessoa intensa, impulsiva, nervosa. Ela entra no quarto do filho mais uma vez sem bater e fala que o pai dele quer falar com ele, que o pai dele quer explicar uma coisa com ele. O pai tenta explicar pro filho que a relação do pai e da mãe não estão boa, que realmente a melhor opção que eles têm nesse momento é se separar. Só que a Cibele não deixa de falar. A Cibele começa a gritar, começa a falar em cima e ele fica muito nervoso. Os dois discutem mais uma vez porque a Cibele não deixa ele falar. Ele fica com raiva, ele não consegue explicar pro filho que tá se separando da mãe e a Cibele fica com essa cara de choro porque ela não quer se separar, obviamente. E ela quer tentar salvar o casamento dela, mas desse jeito assim ela não vai conseguir, né? E aqui a gente tem uma cena onde o Sérgio, com os cúmplices dele, deixa claro que é interessante nesse momento eles utilizarem o Vando como cobaia, mas ao mesmo tempo, utilizando o Vando como cobaia, eles acabam assustando todos os moradores do condomínio. Eles vão sequestrar o Vando, levar ele para dentro do apartamento, porque isso mostra a fraqueza da segurança. A ideia é essa, a ideia é que eles consigam mostrar para os moradores que fazendo isso é fácil, que a segurança de fato precisa melhorar dentro do condomínio. E aqui começa a ser criado o plot do episódio, né? Porque a Cibele tá fazendo um bolo e chama o Marcinho e fala para ele botar um tênis que os dois vão sair. Ele pergunta aonde que eles vão, mas ela acaba não falando. E a gente descobre que ela tá indo justamente no apartamento da Mila e do Vando. Ela tá levando esse bolo justamente para poder apaziguar as coisas e poder conversar com ela. Obviamente que talvez o intuito dela seja, como ela tá se separando do Amâncio e ela não quer que isso aconteça, ela vai tentar se aproximar daquele casal que ela briga, que ela não gosta, justamente para mostrar para ele que ela é capaz de mudar. Talvez essa seja a ideia. Eles acabam entrando, ela acaba levando o Marcinho pro quarto do filho. O Rogério fica meio, o que esse cara tá fazendo aqui? Mas ok, aceita o Marcinho lá no quarto dele para os dois jogarem videogame e as duas começam a conversar. Nesse mesmo instante, o Amâncio, ele tá procurando um apartamento para poder alugar. E ele acaba ligando pro telefone que tá ali à mostra de um determinado apartamento que tá sendo alugado. Ele acaba falando com a síndica e ele pergunta se tá para alugar. A síndica fala que sim. A síndica pergunta o que tá acontecendo, se é para ele. Ele mente no primeiro momento que é para um amigo e ela fala, então me dá o nome desse teu amigo e fala para ele ligar, que a gente conversa com ele e ele vem aqui visitar. Ele fala, não, eu mesmo tiro foto e mando para ele. Aqui a Mila tá fazendo o cabelo da Cibele, as duas estão conversando e a Cibele até que tá sendo muito sincera com ela. Tá falando da relação dela com o Amâncio, falando que os dois estão para se separar, que ele pediu a separação e ela achou que ele sempre amava ela muito, mas ela percebeu que não e que
que agora ela tá com medo de perder o casamento dela. Todo casamento tem seus altos e baixos. Basicamente, elas quiseram uma falar pra outra isso, enquanto a Mila tá aqui arrumando o cabelo dela, e a Mila resolve também, além de cortar, fazer uma hidratação no cabelo dela. O Rogério fala pro Marcinho que não vai rolar a amizade dos dois, só que o Marcinho até que tenta. O Marcinho fala, você tem tal jogo, vamos jogar. Os dois acabam jogando nesse primeiro momento, e o Rogério fala pra ele que vai ganhar dele, e depois não adianta ele chorar, e parece que, de fato, essa amizade vai acabar sendo construída. O Amâncio, ele tá vendo o apartamento, e ele vai na varanda. Quando ele vai na varanda, ele vê a varanda da Mila e vê que a Cibele tá lá com ela. Ele fica nervoso, ele acha que a Cibele tá lá pra fazer alguma confusão. Ele sai do apartamento que ele tá vendo e vai pro apartamento da Mila. Nesse instante na rua, o Vando tá fazendo uma viagem, um cliente, largando um cliente, e aqui nesse carro de trás que a gente tá vendo, tá os dois capangas, amigos do Sérgio, que vão entrar no carro dele. Eles entram, pegam o Vando obviamente fica nervoso, eles colocam a arma ali no pescoço do Vando e fala pro Vando ir em direção ao apartamento dele, que eles querem que o Vando leve eles para o apartamento dele. O Amâncio entra no apartamento da Mila e questiona a Cibele o que ela tá fazendo ali. Ela fala, tô aqui, tô fazendo meu cabelo, tô conversando com ela. Ela também já passou por situações no casamento dela, tô fazendo amizade com ela. E também é o momento em que o Vando consegue entrar no condomínio com os dois caras. E o segurança deixa ele entrar com o carro. Aqui o segurança vê pelas câmeras no elevador e o Vando meio que parece que tá sendo coagido por esses dois caras que estão com capuz. O Elvis olha, a gente volta pro apartamento da Mila e do Vando. A Mila pede pro Amâncio se acalmar, ela vai terminar o cabelo da Cibele e já vai liberar ela. Nesse momento, os caras acabam entrando dentro do apartamento com o Vando, obviamente assusta todo mundo, e também o Elvis acaba ligando pra síndica, avisando ela do acontecido. E a síndica fala pro Elvis não ligar pra polícia, que ela vai ligar. Só que a filha da mãe, gente, se deita no sofá e caga pra situação. Os caras renderam todo mundo do apartamento, tá todo mundo amarrado, todo mundo vai ser com fita adesiva na cara, nas mãos, todo mundo ali, sem dar um pio. O Elvis acaba ligando pro apartamento, o Vando atende e os caras obviamente mandam o Vando dizer que tá tudo bem. O Vando fala que tá tudo bem, só que no final o Vando grita, chama a polícia. Só que os caras dão um soco no Vando, o Vando cai e eles desligam o telefone. O Elvis também, ao invés de pegar e ligar pra polícia, não, ele fala tudo pra síndica. Aí eles acabam aproveitando a situação, acabam pegando o celular de todo mundo, pegando tudo de valor que eles podem pegar, eles acabam pegando. E vão embora e não machucam ninguém, porque a ideia não é machucar ninguém, ferir ninguém, e acabam pegando inclusive os meninos que estavam no quarto. Depois, obviamente, a gente tem mais uma reunião de condomínio, justamente pela situação que acabou acontecendo, e aqui nesse momento em que eles acabam entendendo a necessidade da segurança, obviamente porque foi tudo armado, e acabam responsabilizando o Elvis da situação. Só que o Elvis fala que ele avisou a síndica, e a síndica obviamente acaba fazendo a sonsa e dizendo que foi tudo muito rápido, que quando ela ia ligar já tinha acontecido. E aqui o Vando obviamente se sente muito mal porque levaram o carro dele, então ele já não pode mais trabalhar, ele acaba ficando muito mal com toda a situação. A Mila falou pra ele não se preocupar, talvez o seguro vai conseguir cobrir a situação, e que ela por enquanto consegue, ela tá ganhando bem, ela tem bastante cliente, ela consegue dar conta, e ele obviamente acaba ficando muito mal com a situação. E aqui é o momento em que o Amâncio de fato decide ir embora, mesmo depois de toda a situação. E o que acontece, gente? Alguém manda uma caixa de pizza pra ele também. É isso. E aqui volta lá no início com o Sérgio distribuindo a grana entre os comparsas e alguém toca a campainha. E a gente se pergunta, quem é essa pessoa? E a gente descobre que é a filha da mãe da síndica, que tava sabendo de tudo, por isso que não ligou pra polícia. Foi até ali receber a parte dela na brincadeira toda, e ela fala pra ele o quanto é importante manter sigilo total sobre isso. E a gente termina o episódio e a gente percebe que o negócio é muito maior do que a gente imagina, né? Esse grande esquema de corrupção que tem dentro do condomínio pra tirar dinheiro dos moradores. Aí eu pergunto pra você que mora num condomínio, é real isso? Acontece isso na realidade? Vocês já viram casos assim? Ou realmente é ficção e isso não acontece? Obrigado a todo mundo que tá assistindo, a todo mundo que tá aqui vendo a revisão junto comigo. Por favor, compartilhe. A gente precisa chegar em 1000 inscritos para poder monetizar o canal. Eu conto muito com o seu apoio. Então, por favor, compartilhe com todo mundo que você
você puder, de coração. Muito obrigado, beijo e até. E é isso, meu povo, eu espero que vocês tenham curtido essa revisão. Bora se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com os amigos de vocês. Deixem o like, que é muito importante, ajuda muito no engajamento. E se você já é inscrito, se você já é inscrita, compartilhe com um amigo para poder vir fazer parte da família, pra gente poder aumentar e chegar e bater essa meta de 1000 inscritos. Aqui do ladinho vai aparecer 2 playlists para você também continuar assistindo o conteúdo aqui do canal, certo? Beijo no coração e até o próximo vídeo.